Tirados louvores transborda o meu
Boa noite, saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na IBP, né? E é impossível vir aqui à IBP e não lembrar do rosto de alguns de vocês, pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, uns que sentam do lado direito, no meio, na esquerda, e a gente está aqui no templo e a gente, ao vir aqui, lembra do rosto de cada um de vocês. Mas é assim que Deus quer que nós cultuemos aí nesse momento, né? Você aí na sua casa, e nós vamos estar louvando a Deus e adorando e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amém? Dito isso, eu queria incentivar você, membro da Igreja IBP, você que assiste os nossos cultos, a acessarem as mídias sociais da igreja. Aproveite para acompanhar os cultos que você de repente tenha perdido. Tem programação para as crianças lá. Aproveite para conhecer um pouco da nossa igreja, você que não é membro. E você que é membro, prestigie os trabalhos que a nossa igreja tem feito. Você já deve ter visto na propaganda no início do culto aí, as atividades que a igreja tem no meio da semana. Não deixe de participar. Aproveite, acesse as mídias sociais da igreja. E você, agora eu quero falar com você, membro da IBP. A igreja, ela continua firme. Nós não temos vindo aqui à igreja e nós continuamos cultuando a Deus aí na sua casa de uma maneira diferente, e não tem sido diferente também com relação ao culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento que eu estou falando, está aparecendo aqui a conta corrente da igreja e a agência. Você tem a oportunidade até de tirar uma foto e guardar isso e fazer a sua transferência ou fazer o seu depósito. Caso você tenha algum problema para entregar o seu dízimo, você pode falar com os céus, você pode ligar para o tesoureiro da nossa igreja. Amém? Não deixe de cultuar a Deus com os seus dízimos. E dando continuidade à sucessão pastoral, hoje o pregador que vai nos trazer a mensagem é o pastor Adesilto Silvestre. Boa noite, meu amado irmão. Como é bom estar com vocês aqui na Igreja Batista do Parque, mais uma vez. E eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações em todos esses cultos que os irmãos têm podido participar, mesmo culto online. Deus tem usado este formato que nós temos como ferramenta para nos sustentar, nos confortar e nos instruir. Muito obrigado por poder mais uma vez estar com você neste culto. E nesta noite, eu gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração, e o tema da mensagem é O Senhor do Caminho. O texto base desta mensagem está em Gênesis 6, de 1 a 12, eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor.
Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins, ou gigantes, eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é fonte de vida para nós. Te agradecemos, porque o Senhor é o Senhor do caminho e também conhece o nosso caminhar. Fala conosco neste momento. Possamos ser instrumento nas tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Conta o pastor Miguel Limardo, contava ele, que um pastor de uma cidade pequena do interior precisou dirigir um culto fúnebre. Era tempos passados, onde os pastores enfrentavam muitas dificuldades. E não era fácil fazer o deslocamento naqueles tempos. E aquele pastor precisou se deslocar até aquele cemitério distante, um subúrbio de sua cidade, para dirigir aquele culto. Depois que terminou o culto, o pastor pensou em 2 membros de sua igreja que não eram muito frequentes. Então, aproveitou o deslocamento para estar com aqueles irmãos e, após o culto, se dirigiu ao lar daqueles membros da igreja. Chegando lá, bateu a porta, esperando uma boa recepção, mas foi recebido com frieza. Não recebeu a atenção que esperava. Aqueles irmãos, de uma forma muito fria, pediram para que o pastor entrasse na casa, conversa muito furtivas, sem lhe dar muita atenção, sem querer responder muitas perguntas. Logo foram dando por encerrado aquele encontro. A esposa do dono da casa foi servir um lanche ao pastor, também um lanche rápido, de forma que o pastor pudesse sair da casa e acabar aquele encontro. O que eles não esperavam era que durante a visita do pastor caísse aquela chuva, uma tremenda de uma tempestade. Aquilo fez com que o pastor permanecesse na casa mais tempo do que eles esperavam, ou mesmo que o pastor havia planejado. A chuva não passava, o tempo caminhava, então o dono da casa não tinha outra saída. Ele precisou convidar o pastor. E disse: pastor, o senhor
gostaria de pernoitar aqui conosco, ficar aqui na nossa casa? E o pastor prontamente respondeu, sim, eu vou pernoitar com vocês, não vejo dificuldade alguma. E assim foi. A esposa serviu um jantar, jantaram, e aí, em seguida ao jantar, o pastor, procurando abreviar aquele final de noite, pediu ao dono da casa e disse, você poderia me trazer uma Bíblia para que nós pudéssemos fazer uma leitura e nos encaminharmos para o nosso descanso? Ao que o dono da casa respondeu, pastor, nós não temos uma Bíblia. O pastor, preocupado, mas sentindo que precisava dar mais uma oportunidade, renovou e disse assim, me traga um Novo Testamento, nós faremos a leitura, vamos orar e depois vamos descansar. A resposta também veio de uma forma prática e imediata. O dono da casa disse, pastor, nós não temos aqui um Novo Testamento. O pastor pensou, refletiu e disse para ele, olha, me traga algum material denominacional, me traga uma revista, me traga o jornal denominacional, seria o nosso antigo Jornal Batista. Ao que o dono respondeu, pastor, nós também não temos um jornal, porque ele tem algum custo, nós não temos valor, não temos dinheiro para esse dispêndio, e se nós tivéssemos dinheiro para comprar o jornal, não teríamos tempo para ler. O pastor olhou para aqueles dois e pôde ver que eram desculpas esfarrapadas que estavam lhe dando. Estavam justificando o injustificável. Como não ter uma Bíblia, como não ter um Novo Testamento, como não ter uma literatura da sua denominação, e nós sabemos, literatura de baixo custo para que os membros possam adquirir. Então, o pastor pensou, refletiu, não tendo alternativa, ele colocou a mão no seu bolso e tirou o manual do culto fúnebre, que foi o que o pastor levou para dirigir aquelas cerimônias fúnebres. Então ele disse assim, tudo bem, agora então eu vou ler o trecho que descreve o ritual dos mortos da igreja para vocês. Já pensou que impactante você receber uma notícia assim? Você estava vivo, mas iria se sentir como um morto, porque o que ia ser lido para você era o ritual dos mortos da igreja. Você já pensou como receber uma notícia como essa? Vocês já se imaginaram em um lugar onde alguém recebesse essa notícia? Você já se percebeu andando entre os mortos? Você andando entre os mortos. Foi o sentimento que aquele pastor teve naquela igreja. Foi isso que aconteceu com Noé. No texto que nós lemos, foi esta a informação dada por Deus para Noé. Você, Noé, está andando entre homens que estão com a sua alma, homens, mulheres, crianças, que estão com a sua alma morta, vivem neste mundo, mas andam como se estivessem mortos, porque não reconhecem que há um Deus. Foi assim que Noé recebeu aquela informação. Nós precisamos nos situar nesse texto. Nós estamos vivendo, na leitura desse texto, indo e viajando para aquela ocasião, nós estamos encontrando Noé, um homem que estava vivendo um período pós-paraíso, expulsão de paraíso. Estas informações, esta história a respeito de Deus, de sua criação, de Adão e Eva, estavam muito mais próximas a Noé. E ele ouvia isso do seu pai, do seu avô, e aquilo entrava na sua mente e no seu coração sobre a existência de um Deus.
Mas Noé estava vivendo um tempo onde a humanidade havia se multiplicado. Homens haviam constituído suas famílias, criado as suas próprias regras morais, um sistema financeiro da época. Olha, eu diria que, embora épocas distantes, mas nada muito longe do que nós vivemos hoje. Famílias, um sistema financeiro, um sistema de trocas, de permutas, seja o que for, mas é a vida, é a consequência de um encontro, do crescimento social, era isso que Noé estava vivendo. Os casamentos aconteciam, laços familiares eram construídos, tal qual nessa época em que nós vivemos. A construção sociocultural da nação começa a aparecer daquele povo, daquele grupo de homens, daquela geração, ela aparece, o relacionamento social cresce, há uma progressão, certamente, em todas as épocas, há uma progressão. Ninguém fica parado no tempo. A formação do indivíduo estava acontecendo através dos relacionamentos e do ambiente social. Hoje, como que nós educamos os nossos filhos? Através de uma escola. Há algum tempo atrás, o pai não era obrigado a matricular o filho em uma escola. Hoje, ele é obrigado. A lei o obriga, a Secretaria da Educação segue um protocolo. Se a criança se ausentar das aulas, o pai é procurado, os pais, os responsáveis, ele é procurado. Nesta época isso não acontecia, mas certamente havia uma forma de ensinar às crianças as regras criadas, o relacionamento. Eles tinham leis ou regras que serviam apenas aos seus próprios propósitos. Criaram para o seu benefício. Eles possuíam a linhagem adâmica, imaginam isso? Eles tinham Adão muito próximo a eles, certamente conversavam e contavam histórias aos seus filhos, enxergando essa história do paraíso muito próxima, não é? Mas não conseguiam enxergar o Deus da história. Eles foram se distanciando, eles criaram os seus próprios caminhos, mas desconheciam o Deus do caminho. Eles criaram as suas alternativas de vida e se afastavam do Deus da vida. Noé havia construído e formado o seu próprio patrimônio familiar. Devemos imaginar isso. Talvez no ramo da agricultura, da permuta. Noé era um homem honrado. E nós podemos imaginar, como lemos na palavra de Deus a respeito da história de Jó, que pela conduta e pela forma como Noé agia, ele era um homem honrado. Os homens podiam não querer ser como Noé, porque para você ser um homem íntegro, para você ser um homem justo, para você ser um homem honrado, isso tem um custo. Tem um custo para você e tem um custo na sociedade. Porque quando você diz que você quer agir justamente, você tem que agir justamente no seu coração, na sua mente e diante do próximo. Então é um desafio. E os homens daquela época, e nós podemos aprender isto lendo esse texto, os homens daquela época não tinham o desejo de agir como Noé agia. Não queriam ser justos, não queriam ser honestos. Eles desejavam continuar sendo como eles eram, agindo da forma que agiam. E Jó, como nós lemos, era um homem íntegro e correto, que temia a Deus, e diz Jó, capítulo 1, verso 1, se desviava do mal. Assim era o comportamento de Jó, e nós podemos entender que assim como Jó era muito valorizado em sua época, Noé também o foi. Nós precisamos tirar lições desse texto. E a primeira lição que eu gostaria que nós tirássemos e compartilhar com você é que Deus é o Senhor do caminho. E por ser o Senhor do caminho, Ele conhece os caminhos dos homens. Os homens
pensam que podem enganar a Deus. Os homens pensam que podem desconsiderar a pessoa de Deus. Os homens pensam que podem tirar Deus da sua vida. Mas nós sabemos que Deus nos conhece. Os homens salvos, os homens que acreditam nele, e também conhece aqueles que não o consideram como Deus para si. O verso 5 diz: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era continuamente má. Deus viu que toda a imaginação do homem, todos os seus pensamentos eram más. Imaginação tem a sua etimologia, a sua origem na palavra imagem e mais criada. Imaginação é uma imagem criada. E vem da mesma raiz da palavra imitar. Imitare, copiar, fazer semelhante. E o que Deus, como o Criador, esperava deste homem, desta criatura? Que ele imitasse o seu Criador. Que ele quisesse copiar, desejasse copiar o seu Criador. Ser igual àquele que o criou. E uma outra palavra também que está relacionada na mesma raiz é imago, que é aspecto, forma, a aparência. E nós temos na nossa mente sempre, ouvimos cantatas, ouvimos músicas de coral, ouvimos canções que exaltam a pessoa de Deus como o imago Dei, a imagem de Deus. E como nós podemos imaginar Deus? O que temos, o que possuímos, o que conhecemos para sequer dizermos que nós podemos imaginar a pessoa de Deus? É porque Deus se deixa conhecer. Deus se deixou conhecer como um ser por seus atributos. Seus atributos visíveis, que é por onde nós podemos trilhar o caminho da imagem e semelhança de Deus, como registra a sua palavra. Deus é um ser pessoal, ele tem personalidade própria, tem suas características, assim como eu, assim como você. Deus é um ser racional, ele se apresenta assim em sua palavra, dotado de inteligência, de vontade, um Deus criativo, e assim somos. Eu e você, nós somos criativos, temos essa capacidade de criar, de formar, de inventar, não é? Veja onde nós chegamos, a tecnologia que nós alcançamos nos dias de hoje. Capacidade que Deus deu ao homem, ao ser humano. Deus governa todo o mundo e nos deu também de presente, a possibilidade e a capacidade de governar a terra. Que responsabilidade nós temos diante de Deus. E por isso nós cobramos uns aos outros. Cobramos o que está acontecendo em outros países, cobramos quando as florestas são queimadas, cobramos o que está acontecendo com o aumento da industrialização. Nós cobramos dos homens a responsabilidade de sermos os governantes da terra. Hoje, talvez nós, uma geração como a minha, homens na faixa de 50 anos, não cobrássemos tanto e com tanta ênfase essa responsabilidade. Então íamos vivendo, talvez muito parecidos com o que acontecia na época de Noé. Nós íamos vivendo, mas não sabíamos como cobrar isso. Mas os jovens e adolescentes desta época, você e eu temos visto fazendo passeatas, fazendo movimentos, cobrando dos governantes, cobrando dos responsáveis, aquilo que tem acontecido na face da terra. Temos assistido isso, movimentos, paralisações nas nações, nas capitais, pedindo: parem as queimadas, parem a destruição, diminuam a poluição. É um reconhecimento de que a responsabilidade sobre a governança da terra cabe aos homens, tal qual o nosso Deus. Isso tudo nós recebemos dele. E todo o propósito,
todo o propósito, tudo isso que sai do coração do homem, disse Deus, é continuamente mal. O homem tem o coração voltado para as coisas erradas. Por isso, nós não podemos esconder que o que a palavra diz a respeito do julgamento e dos dias finais é de que Deus há de julgar toda a humanidade, homem a homem, conhecendo o caminho que escolheram trilhar e tendo o conhecimento de que eles não aceitaram o caminho dado por Deus, que é o Senhor Jesus. E por não aceitar este caminho, assim como na história de Noé, estes homens estão condenados à morte. É o que a palavra nos diz, é isso que nós precisamos saber e ter a certeza, porque é o que nos faz agir como agiu Noé. Prosseguir na fé no seu Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar. Deus é o Senhor do caminho e conhecia o caminho de Noé. O verso 8 e o verso 9 dizem assim: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Tudo isso acontecia na vida de Noé. Noé agia assim, tinha este comportamento justo e íntegro e andava com Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Quando nós lemos o texto, parece que isso passa de uma forma tão leve, tão direta, e nós não conseguimos observar isso, mas é o que o texto diz. O primeiro encontro com Deus ainda vai acontecer, mas Noé tinha no seu coração e na sua mente um temor muito grande a respeito daquele Deus que ele ouvia falar. E como ele sabia que ele tinha em seu coração e em sua mente essa lei moral, ele andava como um homem justo. Ele andava em retidão, porque ele queria agradar a esse Deus, o Deus Criador. Você já imaginou, vivendo naquela época, a notícia dada, os seus tios, os seus amigos. Noé tinha consogro, tinha consogra. Os seus primos e primas, sobrinhos. Você ama os seus sobrinhos. Você ama os seus familiares. Então você deve imaginar que Noé, sendo um homem justo e íntegro, também amava os seus. E quando ele recebeu aquela notícia, o seu coração deve ter apertado. O que fazer? O que eu poderia fazer? E difícil é pensar que Noé não podia fazer absolutamente nada, porque Deus já havia julgado aquela geração. Os filhos eram casados, seus filhos tinham cunhados, suas noras tinham sobrinhos, tinham irmãos, eram famílias constituídas. E eles precisaram ouvir a voz de Noé e entender que ele, por ser um homem justo, precisava salvar a sua família. E se aquilo que Noé dizia era verdade, eles precisavam seguir a sua orientação. Nada foi fácil, nenhuma atitude. Construir a arca sem poder imaginar o mal que viria sobre todos daquela época. Ao falarmos de Noé, parece que nós apagamos estes relacionamentos da nossa mente como se fosse e tivesse sido fácil para ele tomar aquela atitude. Construir a arca, pegar a sua família, chamar os animais e ali cerrar aquela porta e abandonar toda a história construída até ali. Nós precisamos entender que com Noé não foi diferente do que acontece conosco. O amor, o apego,
temos ouvido o quanto faz falta um abraço. Eu e você temos sentido falta de muitos abraços, de muitos sorrisos. Nem sorrisos nós podemos ver uns dos outros. Conversamos com máscaras. Quando nos encontramos, o cumprimento é pelo cotovelo, com os pés. Não estamos acostumados a isso. Noé não estava acostumado à solidão. Noé não estava acostumado à distância. Ele era um homem da comunidade. Certamente Noé era uma referência de homem para a comunidade e para a sua família. Precisamos compreender que Noé desejava atender os padrões de Deus. Que padrão de Deus você imagina que Noé quis apresentar? Gênesis 3:8 diz que ao ouvir a voz de Deus, Adão e Eva se esconderam, porque viram que estavam fora dos padrões de Deus. E era esse o desafio de Noé. Não importa o que está acontecendo neste tempo, não importa como as pessoas estão agindo, não importa o comportamento deles e as regras que criaram, eu quero estar bem com o meu Deus. E o que diz para mim que eu estou bem com Ele? É o meu coração, é a minha alma, é a minha mente, que me deixam em paz. Por isso, Noé tinha este sentimento e esta resolução. Eu quero ser agradável, eu quero andar segundo a vontade de Deus, e é o que eu sinto no meu coração. Talvez nós pudéssemos pensar, mas isso é uma verdade? Há alguém que possa pensar assim, que ele pode agradar a Deus sem ter se convertido, sem ter a ação do Espírito Santo? Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos hoje a obrigação de pregar a mensagem do Evangelho, porque aquele homem que reconhece que há um Deus e tem o desejo de ouvir a sua palavra, quando ele tem esse encontro com o Pai, ele se rende. Ele não suporta continuar andando distante de Deus, porque ele é e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso Davi, no segundo livro de Samuel, 22, 24, Davi pode fazer essa declaração. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade, me guardei da perversidade deliberada. Culpa por delito consciente é a iniquidade deliberada. E Davi pôde fazer essa declaração porque ele sabia, e Deus mesmo diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia o caminho de Davi. E foi por isso que Davi pôde escrever esta declaração, e esta declaração está na palavra de Deus. E Noé certamente buscava andar em um caminho que agradasse a Deus. Quanta responsabilidade nós carregamos diante de Deus, eu e você, para que as pessoas olhem em nós e a imagem de Deus seja reconhecida em cada um de nós. A Bíblia diz que Noé achou graça, ele foi aceito. No hebraico significa que ele teve uma consideração não merecida diante de Deus. O que isso significa? Que Noé pode ter pecado, que Noé pode ter errado. Assim como eu e como você, Noé pode ter cometido um erro. Mas Deus conhecia o coração de Noé e sabia que ele desejava agradar a Deus. Desejava ser um homem justo e agir segundo tudo aquilo que ele conhecia a respeito do seu Criador. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Foi isso que aconteceu com os homens daquela época. E é isto que vai trazer os homens ao julgamento divino. E foi esta palavra que
levou Noé a encontrar graça diante de Deus. Que nós continuemos a andar neste caminho que temos para caminhar, na certeza de que o Senhor, nosso Deus, tem nos acompanhado a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, porque Ele conhece a nossa mente e o nosso coração, porque Ele é o Senhor do caminho. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você para orarmos, buscarmos a presença e orientação de Deus nesse instante. Amado Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos observa e que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. E mesmo quando os nossos pensamentos se desviam daquilo que seria o mais agradável para o Senhor, e nós nos arrependemos deste erro, deste pensamento dos nossos pecados, o Senhor deseja nos perdoar, porque o Senhor sabe que o nosso desejo, a nossa vontade é agradar a Ti. Por isso, Pai amado, nós te pedimos, continue a falar conosco através da Tua palavra, para que não nos desviemos dos Teus caminhos, de Te agradar, e nunca venhamos a nos desviar do caminho que é o Teu Filho Jesus Cristo. Eu quero me despedir de você nesta noite, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, desejar que todos tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista do Parque. É sempre um privilégio, uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar com vocês numa noite como essa, principalmente numa noite como essa. Uma noite onde nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós participamos com muita alegria da mesa do Senhor, relembrando do sacrifício de Jesus por cada um de nós, relembrando deste amor incomparável, deste amor inigualável. Eu tenho certeza que esse tempo de ministração, de celebração da ceia do Senhor será um tempo muito precioso para a sua casa, para a sua família. Eu já sei que vocês foram muito abençoados pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir através da ministração do pastor Adesilto. Essa comunhão com Deus através da sua palavra, mas esta comunhão com Deus que se completa numa noite como essa, através da ministração e da nossa participação da ceia do Senhor. A ceia do Senhor que tem sido celebrada nesse tempo de uma maneira muito diferente, mas eu tenho certeza que os irmãos têm participado conosco e eu gostaria que você convidasse todos da sua família que já são batizados, que estão em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste momento singular, deste momento único, deste momento que certamente irá abençoar muito as nossas vidas. É tempo de comunhão com o Senhor, amados, através da ceia do Senhor. E antes que a gente comece esta celebração, esta ministração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Vamos conversar com Deus, vamos agradecer pela obra gloriosa de Cristo Jesus, lá na cruz, por cada um de nós. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de fazermos parte da família de Deus. Somos um povo de Deus, somos o povo abençoado de Deus. E temos sido muito abençoados por Deus, principalmente neste tempo de pandemia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, ó Deus, neste primeiro domingo de julho, aqui estamos, a Tua igreja reunida
em casa, mas desfrutando da comunhão com o Senhor. Comunhão que nós tivemos nesta noite através da ministração da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração através da vida do Teu servo, o pastor Adesilto. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua doce e sublime voz. Mas obrigado também, Senhor Deus, por termos a oportunidade em mais uma noite de fazermos parte da mesa do Senhor, de relembrarmos com muita alegria no nosso coração do grande sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. O Senhor Jesus que através da sua morte e ressurreição, Ele nos deu vida. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, pela vida que nós recebemos, pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição ao terceiro dia. Obrigado por esta vida que continua emanando do Cristo vivo, ressurreto, para as nossas vidas. Que este seja um tempo, ó Deus, de intensa comunhão com o Senhor. Enquanto, ó Pai, nós recordamos da morte de Cristo Jesus, do sangue derramado, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o nosso coração esteja esboçando uma gratidão imensa por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos tornou filhos amados de Deus. Ele nos salvou através da sua morte e através da sua ressurreição. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e pedimos que enquanto celebramos essa ceia do Senhor, o Senhor esteja conosco, nós possamos desfrutar de uma maneira única, de uma maneira singular, da tua doce e sublime presença. É a nossa oração e nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu tenho aqui comigo a minha Bíblia aberta no texto clássico da Ceia do Senhor, texto que Paulo escreve, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. E eu gostaria de ler neste primeiro momento o versículo 23, quando Paulo, naquela ocasião onde a ceia do Senhor estava sendo celebrada de uma maneira irreverente, Paulo ensina à igreja a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. E Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Naquela noite a qual Jesus foi traído, Jesus, ele pegou o pão, ele repartiu, ele quebrou o pão, partiu o pão e repartiu com os seus discípulos. E Jesus está ensinando ali para os seus discípulos que o seu corpo seria partido. O corpo de Jesus, ele foi partido. O corpo de Jesus, ele foi martirizado por causa das nossas transgressões. É isso que nos ensina a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Queridos e amados irmãos, este é um tempo onde nós, cada um de nós, vamos tomar simbolicamente nesta noite do corpo de Cristo. E nós queremos aproveitar este momento para agradecer por este elemento, o pão, que representa o corpo de Cristo. Jesus Cristo, Ele mesmo fala na sua palavra que Ele é o pão da vida. Ele nos deu vida através da sua vida. Jesus, Ele foi martirizado por amor a cada um de nós. Jesus sofreu. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus sofreu na sua carne. Jesus sofreu no seu corpo, por amor a mim,
por amor a cada um de vocês, amados irmãos, que estão participando desta mesa, esta mesa que reflete, esta mesa que simboliza de uma maneira muito especial o amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Nós vamos orar, nós vamos agradecer neste momento. Você, juntamente com a sua família, pegue o pão e nós vamos dar graças a Deus pelo corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Querido Deus, nesta noite nós queremos te agradecer por esta obra singular, esta obra única que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele sofreu na sua carne, ele sofreu no seu corpo o pecado de toda a humanidade. Melhor dizendo, o pecado de todos aqueles que creram nele, de todos aqueles que ainda crerão nele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Obrigado pela vida do Senhor, que emana para as nossas vidas. Obrigado por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós, demonstrando que, de fato, o Senhor nos amou de uma maneira inigualável. O Senhor nos amou de uma maneira única, entregando a sua própria vida por cada um de nós naquela cruz. Nós estamos aqui nesta noite como a tua igreja, como o teu povo, agradecidos pelo sacrifício de Jesus. E queremos tomar deste pão e dar graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida por nós. Obrigado pelo teu corpo que foi partido por cada um de nós. A palavra de Deus diz que depois que Jesus partiu o pão, ele deu graças, ele entregou aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comemos do pão, que representa o corpo de Cristo, que foi dado por cada um de vocês. Amém. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Neste texto, Paulo continua ministrando à igreja. Paulo continua ensinando à igreja como devemos participar da mesa do Senhor. O que Jesus fez por nós na cruz. Paulo fala a respeito do corpo que foi partido, mas Paulo também vai falar do segundo elemento de extrema importância na obra de regeneração, na obra de redenção da humanidade, na obra de redenção do seu povo, que é o cálice do suco de uva, o cálice de vinho, que representa o sangue de Cristo Jesus que foi derramado por cada um de nós. E Paulo diz neste texto, no versículo 25, ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Paulo diz que Jesus afirma que aquele cálice seria uma aliança nova com o seu povo. Não mais a velha aliança onde sempre tinha que ser renovada aquela aliança. Esta aliança é no sangue de Cristo Jesus. Essa aliança não é mais no sangue de animais, que na verdade simplesmente cobriam o pecado do povo. Mas o sangue de Jesus, uma aliança nova, uma aliança no sangue do Filho de Deus. Como João Batista mesmo afirmou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa aliança é a aliança perfeita de Deus com os homens, de Deus em favor dos homens. É uma aliança perpétua, é uma aliança eterna. É certo que de tempo em tempo, alguns de nós, por conta dos nossos pecados, quebramos essa aliança que nós temos com Deus através do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos agradecer agora a Deus, por este cálice de suco de uva, que aqui representa o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus que foi derramado em favor de cada um de nós. O sangue de Jesus que foi derramado em favor de cada um daqueles que creem. O sangue de Jesus Cristo, como nos diz a sua palavra, que nos purifica de todo pecado. Não simplesmente como o antigo sacrifício encobria, mas esse sangue que tem o poder de purificar, de remover toda a culpa, toda a transgressão cometida contra o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nosso Pai, em mais este momento de participação na ceia do Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que foi derramado naquela cruz, debaixo de tão grande sofrimento, mas também debaixo de tão grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta aliança perfeita, por essa aliança perpétua, essa aliança, ó Pai, que nós temos com o Senhor através do teu Filho Jesus Cristo. Essa aliança, ó Deus, que ainda que porventura seja quebrada por nós, mas é restaurada, ó Pai, pela tua fidelidade, pela nossa fé em Cristo Jesus e pela nossa confissão, a confissão dos nossos pecados. Obrigado pelo sangue precioso do teu Filho Jesus, que nos purifica de todo pecado. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa gratidão pelo sangue do teu Filho, que foi derramado por amor a cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós nos rendemos a ti em mais uma noite de celebração da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ainda ministrando à igreja, ele diz que Jesus, da mesma maneira, Jesus ele repartiu o cálice com os seus discípulos e ele deu graças ao Senhor. E ele disse, tomai e bebei, porque todas as vezes que beberem, vocês estão bebendo em memória de mim. E sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos todos nós deste cálice que representa a nova aliança, o sangue de Cristo Jesus, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Foi o sangue que me fez um vencedor. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro.
Graças a Deus, irmãos, pela bondade, pela misericórdia de Deus, hoje nós fazemos parte da família de Deus. É sempre bom ter marcos na nossa história de vida, na nossa vida. Eu sei que dentro da nossa cultura ocidental, nós muitas vezes não temos o hábito de ter marcos, mas a ceia do Senhor é um marco na história de nossas vidas. Cada domingo que celebramos a ceia do Senhor, cada mês que celebramos a ceia do Senhor, é tempo de voltar a um marco da história, ou na história, para nos lembrarmos ao nosso coração o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos, o quanto nós fomos acolhidos por Deus. E quando nós olhamos para um momento como esse de ceia do Senhor, o nosso coração se enche de esperança, por sabermos que o próprio texto sagrado, onde Paulo vai falar a respeito da celebração da ceia do Senhor, ele está dizendo que nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. O Senhor Jesus está às portas. E nós nos alegramos e nos alegraremos e estamos orando pela sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que nesse tempo de celebração, de ceia do Senhor, embora um momento seja um momento difícil, esse momento de pandemia para todos nós, o teu coração, amado irmão, querida igreja, Igreja Batista do Parque, o coração de vocês estejam cheios de esperança e alegria, por olharmos para a palavra e vermos esta promessa preciosa de Cristo Jesus. Em breve, certamente Ele virá e não tardará. Que nesse tempo você possa se alegrar com toda a sua casa, com toda a sua família, por essa excelente e maravilhosa obra que Jesus fez lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, por cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você siga desfrutando da comunhão e da presença do Senhor durante todos os dias de tua vida, juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família. Vamos orar, queridos. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, como a tua igreja, como o teu povo. Obrigado, Senhor, pelos louvores que entoamos ao nome do Senhor numa noite como essa. Obrigado, Senhor, pelos momentos de oração que nós tivemos aqui e que pudemos falar com o Senhor. Obrigado também porque o Senhor falou conosco através da ministração da tua palavra. E obrigado, Senhor, por esta comunhão mística que nós pudemos ter contigo. A presença manifesta do Deus vivo, enquanto nós nos lembramos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, através da celebração da ceia do Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado por tão grande salvação que um dia alcançou a cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, a Igreja Batista do Parque. Continue fortalecendo o coração do teu povo. Continue, ó Deus, colocando sempre o louvor e a gratidão que o Senhor, somente o Senhor merece. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por este momento de ceia que lembra ao nosso coração também que o Senhor Jesus virá. E quando o Senhor voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome santo, bendito e precioso do teu Filho Jesus Cristo. Adoremos ao nosso Criador, ó grande Deus, cantamos em teu louvor, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome.
E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui e espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amados irmãos, muito obrigado por esse tempo de comunhão com vocês, através da celebração da Ceia do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que cada um de vocês possam ter aí uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Um forte abraço e até uma nova oportunidade. Deus abençoe.